Aberta a sessão desta segunda-feira, 26 de abril de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Desejo cumprimento a todos, os nobres pares, desembargador Julizar Barbosa Trindade, doutor Daniel Castro Gomes da Costa, doutor Juliano Thanos, doutora Monique Machioli Leite, doutor Alexandre Bancucci, doutor Wagner Mansur Saad, nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, a senhora Raíssa Araújo Neves Dias, nosso intérprete, os nossos servidores e todos aqueles que nos acompanham. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou por aprovada. Adiamento. Processo número 1 da pauta, recurso eleitoral 0600-211-79-2020, origem terreno, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 54ª Zona Eleitoral, recorrente Daniel Rodrigues Júnior, recorrido Sebastião Donizete Barraco, e também a Organização de Direção Municipal Democrata. Relator, juiz Alexandre Branco Pucci. Julgamento está sendo adiado para a sessão de amanhã, dia 27, né? Terça-feira, né? Às 9 horas, em face do pedido formulado pelo pelo advogado Dr. José Valeriano de Souza Fontoura, para sustentação oral, deferido pelo relator. Processo número 2 da pauta. Recurso eleitoral 0600-430-09-2020, de Caracol, 17ª Zona Eleitoral Bela Vista, recorrente Thales Gabriel Leite Ibanez. Aqui o relator é o juiz Alexandre Branco Pucci. O parecer pelo desprovimento do recurso, passo a palavra à Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Mantenho o parecer, presidente. Mantido o parecer, passo a palavra à Sua Excelência, ao relator. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral. Em prol da brevidade, senhor presidente, penso que é desnecessária a leitura integral do meu voto, diante da singeleza da causa e de precedentes sobre a matéria. A simples leitura da virtual ementa é suficiente para a compreensão global do meu voto, que, aliás, encontra-se integralmente disponibilizado a vossas excelências. Passo a leitura da ementa, senhor presidente, eminentes pares. Recurso eleitoral, prestação de contas, campanha, eleições municipais de 2020, apresentação parcial dos extratos bancários, obrigação prevista no artigo 53.2-A da Resolução TSE 23.607/2019, juntada após prazo concedido na fase de diligências, preclusão temporal, extratos eletrônicos que indicam contrapartes não declaradas nas contas, impossibilidade de aferir-se o destino dos recursos públicos gastos, sentença que desaprovou as contas mantidas, necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, recurso eleitoral desprovido. Não se admite a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas precedentes do TSE. É obrigatória a apresentação de extrato das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive das contas abertas para movimentação de recursos privados, conta outros recursos, e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso 3º do artigo 3º da Resolução TSE 23.606/2019, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira. Inteligência do artigo 53A da norma de regência. A despeito da possibilidade de análise da movimentação bancária das contas de campanha por meio de extratos eletrônicos que são enviados pelas instituições bancárias, na forma do artigo 13 da Resolução TSE 23.607/2019, é incumbência do prestador providenciar todos os documentos quando a instituição bancária não disponibiliza tais informações até o momento da análise técnica, sobretudo quando não restam suficientemente comprovados os destinos dos recursos públicos empregados, em razão de divergência entre as contrapartes que efetivamente receberam os recursos e aquelas declaradas nas contas. Sentença mantida, recurso desprovido, assim como o voto, senhor presidente, estando à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Como não, excelência? Como vota o juiz Wagner Mansur Saad? Acompanho o relator, presidente. Como não? Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade? De acordo com o relator. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa? Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o juiz Juliano Tano? Acompanho o relator, presidente. Como vota a juíza Monique Machioli Leite? Acompanho o relator. Então, resultado. A unanimidade, com o parecer, negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Processo número 3 da pauta, recurso eleitoral 0600-340-16-2020, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Gilberto Portela Lima. Relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Palavra, Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Mantenho o parecer, presidente. Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator. Senhor presidente, boa tarde a todos os eminentes pares. Da mesma forma, eu disponibilizei o voto a todos os colegas e vou fazer aqui a leitura e o cotejo da ementa. Qualquer dúvida, fico à disposição para essa análise. Trata-se de recurso, prestação de contas, candidato à eleição de 2020, não abertura de conta bancária específica, artigo 3º e 8º da Resolução TSE número 23.607/19, comprometimento de análise do balanço contábil, falha grave, desaprovação de contas, reforma da sentença que julgou não prestadas, parcial procedimento, precedentes do TSE. No caso concreto, senhor presidente, eu estou tão somente contra o parecer ministerial, dando provimento ao recurso, no sentido de desaprovar as contas e não julgá-las como não prestadas, porque entendo que há indícios suficientes nos autos, com outro cotejo de outros documentos, aptos a fazer a apreciação das contas, ainda que de forma precária. É como voto, senhor presidente. Como não? Como vota o juiz Juliano Tano? Acompanho o relator, presidente. Como vota a juíza Monique Machioli Leite? Acompanho o relator. Como vota o juiz Alexandre Branco Posse? Com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad? Também acompanho Sua Excelência o relator, presidente. Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade? Acompanho os relatores, senhor presidente. Então, a unanimidade contra o parecer, deram parcial provimento ao recurso. Nós temos o voto do relator. Número 4 da pauta, recurso eleitoral 0600-486-2020, Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Messias Souza Alves, também de relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O parecer é pelo provimento parcial do recurso. Palavra, Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente. Mantido o parecer, a palavra, Sua Excelência, o relator. Senhor presidente, nesse caso aqui, eu estou de acordo com o parecer ministerial, dando parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas apresentadas, mantendo-se a devolução dos valores auferidos irregularmente ao Tesouro Nacional. No caso concreto, é prestação de contas, receita estimável com indício de irregularidade. No caso de desaprovação, firma individual não se distingue de pessoa natural do comerciante para efeitos de doação, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso, então, eu estou dando parcial provimento ao recurso, mantendo, não obstante, a desaprovação das contas, só que reduzindo esse quanto da devolução ao Tesouro Nacional, ficando aí o saldo remanescente de R$ 4.939,41 para a devolução nos termos do voto que disponibilizei aos senhores. É como voto, senhor presidente. Como não? Algum voto divergente, senhores? Não. Não? Então, anuncio o resultado. A unanimidade, com o parecer, deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 5 da pauta, recurso eleitoral 06.126.53/2020, de Campo Grande, 35ª Zona Eleitoral, recorrente Campo Grande Notícias Limitada, recorrido Vinícius de Siqueira, relatoria da juíza Monique Marchioli Leite, o parecer é pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e no mérito pelo seu desprovimento. Palavra, Sua Excelência, Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Mantenho o parecer, presidente. Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, a relatora. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, senhor procurador. Bom, como eu também já disponibilizei os votos e é uma matéria relativamente já pacificada, eu vou fazer a leitura da ementa e a primeira questão que se levanta aqui é que tem uma preliminar de intempestividade e eu estou rejeitando a preliminar de intempestividade que foi arguida pelo MPF, em razão de que, no caso, houve dupla publicação e para intimação da sentença no Diário de Justiça Eleitoral. Então, em prestígio ao princípio da ampla defesa, o prazo recursal ele deve ter como parâmetro a data da última intimação por ser a mais favorável ao recorrente. Então, nesse ponto, eu estou rejeitando a preliminar de intempestividade. Algum voto divergente, senhores? Não. De acordo. Então, Vossa Excelência pode prosseguir. A segunda preliminar é a preliminar de nulidade da citação. Eu também estou rejeitando essa preliminar, uma vez que considera-se válida a citação quando encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, a comunicação é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, com base na teoria da aparência. Como também estou rejeitando essa preliminar, Excelência. Todos de acordo? Algum voto divergente? De acordo. No mérito, com o término das eleições, a prejudicialidade do pedido relativo ao direito de resposta, mas subsiste a análise de eventual descumprimento da decisão que proibiu a veiculação de notícia supostamente inverídica. Havendo sido imposta multa com caráter coercitivo visando ao adimplemento de decisão judicial, em caso de descumprimento, a obrigação pecuniária persiste e deve ser paga, já que constitui questão autônoma e independente do objeto principal da lide. Apresentando-se desproporcional o valor arbitrado a título de astrentes, pode-se valer das quantias previstas para sanções pecuniárias fixadas em caso de propaganda eleitoral irregular na internet, contidas na resolução do TSE número 23.610 de 2019. Ante o exposto, eu dou parcial provimento ao recurso, reduzindo-se o valor da multa para R$ 5.000 por dia de descumprimento da ordem exarada, alcançando-se a quantia de R$ 10.000 como valor final da condenação do recorrente a título de astrentes. Como voto, senhor presidente? Como não? Como vota o juiz Alexandre Branco Pulse? Acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad? Também acompanho Sua Excelência a relatora. Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade? Acompanho a ilustre relatora. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente, fazendo tão somente a ressalva que, nesses casos onde houve tão somente uma situação de descumprimento pelo meio de comunicação, a gente tem de praxe aqui no tribunal de aplicar o mínimo legal. Mas também há situações, inclusive uma delas eu devo levar a julgamento nos próximos dias, onde o meio de comunicação, por 2 oportunidades, descumpriu decisões distintas. Então, nesses casos, eu estou majorando para o máximo legal. Mas, nesse caso, como é tão somente descumprimento, eu acompanho integralmente o eminente relator. Vamos não. Como vota o juiz Juliano Thanos? Acompanha a relatora, presidente. Então, à unanimidade, rejeitaram as preliminares de intempestividade do recurso e nulidade da citação, nos termos da relatora, e quanto ao mérito, em parte com o parecer, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Número 6 da pauta, recurso eleitoral 0600-459-74-2020. Origem, Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Adilson Malaquias de Souza. Relatoria da juíza Monique Marchioli Leite. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Palavra a Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Mantenho o parecer, presidente. Mantido o parecer, palavra a Sua Excelência, a relatora. Então, da mesma forma, como eu também já disponibilizei esse voto anteriormente, vou fazer a leitura da emenda. Recurso eleitoral em prestação de contas, pleito municipal, eleições de 2020, candidato a vereador, utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinado às cotas raciais, ofensa aos princípios da anualidade e da não surpresa não configurada, inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, recurso desprovido, sentença mantida. A consulta, assim como a liminar concedida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, não são leis que alteram o processo eleitoral de modo que não submetidas ao princípio da anualidade. Não há configuração de ofensa ao princípio da não surpresa, quando regularmente intimada, a parte não se manifestou sobre as inconsistências diligenciadas. Deve ser considerada irregular a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinados a campanhas de candidaturas negras, repassadas a candidato declarado branco em razão do desvio de finalidade da norma. É possível ao candidato realizar doações dos recursos recebidos ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha para campanhas de candidatos de cor branca, desde que comprovada a utilização para as despesas comuns e seja assegurada a aplicação do interesse da campanha da candidatura negra. Inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da gravidade da falha apontada, que atingiu a totalidade dos recursos financeiros utilizados pelo candidato, comprometendo fatalmente sua prestação de contas, impondo-se a sua desaprovação com a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Ante o exposto, acompanhando o parecer, eu nego o provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente? Como não? Como vota o juiz Alexandre Branco Fosse? Voto com a eminente relatora, senhor presidente. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad? Também acompanho Sua Excelência a relatora, presidente. Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade? Estou de acordo com a ilustre relatora. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa? Eu acompanho a senhora relatora, senhor presidente, então somente com a ressalva também de que, no caso da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como já decidido por esse tribunal, mas no caso concreto até mesmo porque a regularidade em questão ela atinge o total dos recursos financeiros utilizados pelo candidato, motivo pelo qual enseja desaprovação, senhor presidente. Como vota o juiz Juliano Thanos? Acompanha a relatora, presidente. Vamos lá. Então, o resultado. A unanimidade, negaram provimento, de acordo com o parecer, negaram provimento ao recurso, nós temos o voto da relatora. Número 7 da pauta, embargo de declaração em agravo regimental na tutela cautelar antecipada 00009702/2016 de Campo Grande, embargante Procuradoria Regional Eleitoral. Embargados Marcos Marcelo Trade e outros.
Relator juiz Juliano Thanos. Aqui, nesse caso, não tem parecer, porque é da própria Procuradoria. Eu passo a palavra, então, ao nosso relator, juiz Juliano Thanos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais jogadores, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral. Presidente, se o senhor me permitir, como é um embargo de declaração e o voto já foi compartilhado, lê só a ementa. Embargos de declaração, agravo regimental, medida cautelar. Quebra dos sigilos bancário e fiscal para instruir procedimento investigatório criminal, omissão, contradição, obscuridade e erro. Erro material, desculpa. Mera rediscussão da matéria já decidida, rejeição dos embargos. Em que pese o descontentamento do embargante com a conclusão do julgado, a decisão está devidamente fundamentada, tendo sido prolatada de acordo com o livre convencimento motivado dos julgadores. Desse modo, não se constata qualquer vício na decisão embargada, ficando evidente o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, cuja pretensão se limita ao mero reexame acerca da decisão. Vale ressaltar que os embargos não se prestam a promover a rediscussão da causa, mas estão somente a ajustar e corrigir deficiências do arresto fundadas em omissão, obscuridade, contradição e erro material. Nesse contexto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, a suprir, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração por não preencher os pressupostos estabelecidos no artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1022 do Código de Processo Civil. E aí, na parte da ementa, que eu sempre, ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego o provimento, para manter inalterado o acordo recorrido. É como voto, presidente. Como não? Como vota a juíza Monique Machado Leite? Eu vou pedir vista, presidente, porque é um processo meio complexo e eu quero ler ele um pouco mais com calma, com detalhe. Analisar os detalhes do processo, então eu vou pedir vista. Como não? Os demais aguardam? Os demais vão aguardar? Sim, eu vou aguardar. Sim. Sim, senhor presidente. Aguardar. Eu indago da doutora Monique a sessão. Pode ser na semana para segunda que vem? Dia 3 de maio. Isso, porque eu vou ler ele todo inteiro, então vai demorar um pouco. Então, a continuação designada para o dia 3 de maio, em face do pedido formulado pela primeira vogal, doutora Monique Machado Leite, após o relator rejeitar os embargos. Os demais aguardam. Então, senhores, então nós terminamos aqui a parte jurisdicional, vamos aí para a matéria administrativa. Na matéria administrativa, nós só temos aquela resolução que nós já conversamos na semana passada, é a resolução 730, que fixa calendário e horário das sessões para o segundo semestre de 2021, que eu estou referendando. Todos de acordo? De acordo. Então, a unanimidade referendaram a resolução, nós temos o voto do relator. Então, nós não temos nenhum aniversariante e o único aviso é, naturalmente, no sentido de convocá-los para a sessão de amanhã, dia 27 de abril, às 9 horas da manhã. Eu agradeço a participação de todos, desejo que tenham uma boa semana, né? E, desde já, me despeço de todos. Um abraço. Boa tarde a todos. Até amanhã. Tchau. Boa tarde, gente. Até amanhã. Até amanhã.